uma pergunta: existe algo difícil para o Senhor? Gênesis 18, então, de 1 a 15. Vamos lá? O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és nosso Pai e nós somos filhos do Senhor, chamados em Cristo Jesus. E como filhos amados do Senhor, nós precisamos das suas orientações, precisamos da sua palavra, Deus, que nos guia. Ó Deus, que é lâmpada para os nossos passos, luz para o nosso caminho. Ó Deus, então, que mais uma vez o Senhor ilumine nossa mente, coração e olhos e nos dê o entendimento, Pai, para que o Senhor fale conosco e para que essa palavra gere fruto de transformação em cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo que nós temos na nossa frente hoje, capítulo 18 de Gênesis, mais uma vez nos mostra o Senhor novamente visitando Abraão. E por que eu digo novamente? Lembram de domingo passado, no capítulo 17, o que acontece? O Senhor visita Abraão. Por que ele visitou Abraão lá no capítulo 17, como nós vimos? Ele visitou Abraão para, mais uma vez, como ele sempre faz de forma rotineira, confirmar a aliança que ele havia feito com Abraão lá nos capítulos 13, no capítulo 15. E agora a gente vê que, como no capítulo 17, no capítulo 18, mais uma vez o Senhor está ali renovando e fortalecendo a promessa que ele um dia fez para Abraão. Mas Deus veio também no capítulo 17, como nós vimos, se apresentando como o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso tem um nome para isso, é o Deus El Shaddai. O Deus El Shaddai, ou o Deus Todo-Poderoso, afirmando para Abraão que, como Deus Todo-Poderoso, ele teria sim a
a sua grande descendência que já havia sido prometido a Abraão. E qual foi a reação de Abraão quando Deus reafirmou essa promessa que ele tinha feito? A gente viu que ele se prostrou em terra, lá no capítulo 17, Abraão se prostrou em terra, e prostrado em terra ele também riu. Ele riu, diz o texto. E ele fala consigo mesmo, pode nascer um filho de um homem com 100 anos de idade? E será que Sara agora com seus 90 anos de idade pode vir dar à luz? Então nós vimos que mesmo diante dessa impossibilidade, mesmo diante dessa realidade da qual Abraão e Sara faziam parte, Deus reitera a promessa. Mas diante dessa reação de Abraão, de se prostrar ao chão, rir consigo mesmo e fazer esse questionamento, Deus diz, olha, porque você riu, o seu filho vai se chamar o quê? Isaque, ou seja, aquele que ri. Porque era como se Deus estivesse falando, olha, já que você está rindo por causa da promessa, você vai rir muito mais quando esse filho nascer. Por isso ele vai se chamar Isaque. Vocês vão ser repletos de alegria, vai ser uma bênção na vida da sua família. E o capítulo 17 termina com Abraão, obedecendo ao Senhor em tudo aquilo que Deus havia ordenado, ele circuncida a si mesmo, como a gente viu, Deus traz o sinal da promessa, o sinal da aliança, que é circuncisão. Então Abraão circuncida a si, circuncida a Ismael, seu filho, todos os homens e os servos que faziam parte do seu clã. E então nós chegamos hoje no capítulo 18, e ele começa com a mesma afirmação que nós temos no capítulo 17, que nós tínhamos. Mas agora diz que o Senhor apareceu a Abraão novamente, diz que ele apareceu nos carvalhais de Manre. O que é Manre, ou quem é Manre? Manre, meus irmãos, é um homem, ou foi um homem amorreu, aliado de Abraão, juntamente com os seus irmãos Aner e Escol. Esses homens aparecem lá no capítulo 13, onde nós já passamos, quando a gente viu que Abraão teve aliados para derrotar os reis mesopotâmicos que se levantaram para invadir a terra de Canaã. E ali, junto com esses aliados, Abraão consegue a vitória. E Abraão, meus irmãos, era semi-nômade. Então, o autor aqui de Gênesis relata que Moisés estava nos carvalhais de Manre, porque como semi-nômade, como que eles viviam? Eles viviam atrás de pasto, principalmente para os gados, ou somente para os seus animais, para os gados, né? Então, quando acabava o pasto de um lugar, eles tinham que mudar para outro lugar em busca de pasto para os seus animais, né? E assim eles mudavam de um lugar para o outro. E é muito importante, meus irmãos, a gente considerar que tanto a visita do capítulo 17, a visita do Senhor na casa de Abraão, ou a Abraão, no capítulo 17 e no capítulo 18, elas não têm anos de distância, mas elas acontecem muito próximas uma da outra. Talvez nem um ano entre uma e outra aparição. E diante disso, então, nós temos a seguinte pergunta: por que o Senhor voltou? Em um período assim tão curto de tempo. Não era o costume de Deus se apresentar ou visitar os seus servos, os seus profetas, ou seja, quem for, em um período tão curto de tempo assim. Mas por que nesse caso, novamente, Deus visita Abraão? É isso que nós vamos ver no decorrer dessa exposição. E mais, começando de trás para frente, dos versículos que nós vamos ver semana passada, Deus vem para avisar Abraão daquilo que ele está prestes a fazer. Ou seja, dos versículos 16 em diante, nós vamos ver que Deus ele tem um intento, um objetivo em descer, que é destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E ali nós vamos ver a história de Abraão tentando interceder por aquelas cidades para que elas não sejam destruídas pelo Senhor. Então o Senhor voltou também, além de avisar o seu plano para Sodoma e Gomorra, ele voltou também para confirmar novamente a promessa a Abraão. E ele faz isso de propósito muitas vezes. E a gente vê que Abraão,
ou a gente já viu que Abraão, ele já tinha crido nas promessas do Senhor de que dele viria um descendente, desse descendente então viriam nações, e viriam povos, e viriam reis. Mas, e Sara? Qual era a realidade de Sara diante de tudo isso que estava acontecendo, diante dessas promessas que Deus já havia feito para Abraão? Sara ainda parecia não crer. Sara parecia descrente, incrédula quanto àquilo que o Senhor havia prometido. Então nós podemos dizer que o Senhor voltou a visitar a Abraão, porque ele queria tratar do coração de Sara e da sua incredulidade. Dito isto, nós vamos olhar para esse nosso texto de forma a separar ele em dois grandes grupos. Nós vamos ver a primeira divisão, vão ser duas divisões apenas hoje. Do verso 1 ao verso 8, nós vamos ver Abraão generosamente exercendo a hospitalidade para com esses homens. De uma forma alegre, prazerosa, é que Abraão realiza essa hospitalidade. Nós vamos ver um pouco sobre isso. E dos versos 15 em diante, aliás, do verso 9 ao verso 15, nós vamos ver então o anúncio do nascimento de Isaque como um encorajamento do Senhor diante das impossibilidades humanas de Abraão e Sara. Então diz o texto, meus irmãos, que Abraão estava no mais calor do dia, muito provavelmente ao meio-dia, quando o sol está lá em cima, estalando, queimando na nossa cabeça. Então, no mais calor do dia, Abraão estava sentado à porta da sua tenda. Era um costume das pessoas naquele tempo sentar à porta da sua tenda. Provavelmente ele estava se guardando do calor daquele horário, mas também como um costume daquele povo, os homens se sentavam, quando eles não tinham absolutamente nada para fazer, eles se sentavam ali para descansar e ficar olhando ao horizonte. Por quê? Porque eles tinham um prazer enorme em exercer hospitalidade para com aqueles que passavam na frente das suas casas ou na frente das suas tendas. Então Abraão, além de descansar, ele estava olhando ao horizonte para ver se alguém surgia diante do seu olhar. E diz aqui para a gente que surge alguém diante do olhar de Abraão. De repente, do nada, não tinha ninguém. Pensa aquela cena assim de faroeste, quando alguém senta, olha assim, é só o vento, sabe? Aquela cena do vento jogando as folhas, a areia, não tem nada, nem ninguém caminhando, mas de repente, a poucos metros de Abraão, porque o texto diz que ele correu um pouquinho e se prostrou, a poucos metros na frente de Abraão, aparecem 3 homens, do nada. Quem eram esses 3 homens? Um desses homens certamente era o Senhor. Não à toa ele corre e ele se prostra, não é? Talvez aí na sua Bíblia o S, quando Abraão chama de Senhor, esteja com S maiúsculo. Então ele reconheceu ali que estava acontecendo uma teofania, uma aparição, mais uma vez, do próprio Deus diante dele. Então, desses 3 homens, um era o Senhor e os outros 2 eram anjos, que estavam na companhia do Senhor e auxiliando ele das coisas que ele foi realizar. Então, quando Abraão os vê, como eu disse, ele corre rapidamente, ele se prostra diante deles, e ele ali diz do desejo que ele tinha naquele momento de servi-los. Abraão se coloca ali como um servo, como um empregado, ou muito mais do que um empregado, porque o empregado recebe pelo seu serviço. Nesse caso, Abraão se coloca literalmente como um servo diante deles, com um desejo de servi-los. Oferece hospitalidade, como eu já disse, era o costume da época, e ele faz isso com muita alegria, com muito entusiasmo, com muito prazer. O texto diz que ele oferece água para esses visitantes ou viajantes lavarem os seus pés. Por que era comum isso acontecer? Quando alguém chegava na sua casa, você já oferecia água limpa para as pessoas lavarem os pés. Porque naquele tempo era muito comum as pessoas
caminharem longas distâncias. Não é? E você tinha que ser muito rico para ter um jumento, para ter um cavalo, um meio de locomoção. E as pessoas andavam geralmente a pés. E no máximo com sandálias. Não tinha esses calçadinhos confortáveis que a gente tem hoje, fechadinho, né? A gente pode caminhar, no máximo vai molhar, mas não vai sujar os nossos pés. Mas eles caminhavam assim, por estradas poeirentas, com sandálias abertas. Então, quando eles chegavam na casa de alguém, a pessoa oferecia água para que os pés fossem lavados. E ele oferece também, como a gente vê, descanso na sombra ali da sua casa, e uma refeição, uma pequena refeição, como a gente vai ver a esses viajantes. Então, Abraão recebe eles da melhor forma possível. Sabe quando a gente vai receber visita em casa? E aí você tem lá em cima da sua mesa aquela toalha manchada do ketchup? Aquela toalha manchada do molho da carne do meio-dia, e você vai levando essa toalha até que não dá mais para suportar, né? Aí tem uma hora que você senta numa mesa e você fala, não, isso aqui não dá mais, pelo amor de Deus, vamos trocar essa toalha, né? Mas aí quando vem uma visita a gente deixa a toalha? Não, né? Não, é feio, né? É feio, falta de educação, né? Quando vem uma visita a gente tira os pratos trincados do lado, não é? Para oferecer os melhores pratos. Quando chega a visita a gente tira os copos de requeijão, né? Quem tem copo de requeijão em casa? A gente tira o copo de requeijão para dar copo de verdade, né? Porque a gente quer tratar bem as visitas, ou com o melhor que a gente tiver. Se o melhor for o copo de requeijão, não tem problema, vai com o copo de requeijão, ou com um vidro de conserva, né? É chique hoje, né, Larissa? É chique hoje, todo mundo está usando o vidro de conserva, né? É só pôr um canudinho ali que fica tudo certo. Mas a gente oferece o melhor para as nossas visitas. E é isso que Abraão está fazendo aqui nesse momento de hospitalidade. Mas, meus irmãos, se nós queremos nos aprofundar mais nesse texto, nós precisamos olhar para esse texto com os olhos do autor desse texto. Quem foi que escreveu Gênesis? Quem é o autor? Moisés. Moisés é o autor de Gênesis. Mas ele escreveu para um público específico, para um público que estava caminhando pelo deserto, um público que havia sido retirado pela mão forte do Senhor do Egito, para um público que estava prestes a adentrar ou iniciar a conquista da terra prometida. E Moisés, como autor, ele quer passar uma mensagem para esse público, para os seus primeiros leitores. Então, olha só, o Senhor havia dado a lei para esse povo, lá no Sinai, quando eles saíram do Egito. Para quê? Ele deu a lei para que a lei fosse um padrão ético e moral, para que regesse a vida de todo o seu povo. E nós precisamos lembrar que uma das ordenanças mais importantes que o povo de Israel encontra na lei é que eles deveriam exercer ou ser um povo exemplo na prática da hospitalidade. Hospitalidade. Um povo provedor, acolhedor, abençoador nesse sentido. Deuteronômio 10:19 diz assim: amai, pois, ao estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, o povo de Israel, quando estabelecido na terra, com as suas casas organizadas, ao ver um forasteiro, um peregrino, um visitante, um estrangeiro, eles deveriam acolher esse estrangeiro com toda a gentileza, com toda a generosidade. E Moisés está fazendo o que ao colocar essa passagem? Ele está colocando Abraão como um modelo de generosidade dentro da hospitalidade para o povo que ia habitar aquela terra. Ou seja, Israel deveria seguir ardentemente o exemplo de Abraão. Mas a questão é, tá bom, nós sabemos disso, mas agora, e para a gente como é que fica? Não é? Como é que a gente aplica isso para nós como cristãos e como igreja? Primeiro, nós devemos entender, meus irmãos, que essa recepção tão generosa, bondosa, calorosa de Abraão, não é porque era simplesmente ou meramente um costume da época, mas é porque é mais do que isso.
Na verdade, meus irmãos, essa hospitalidade de Abraão está revelando o fruto de um caráter de um homem íntegro, de um homem que caminhava sempre com Deus, que sabia que estava sempre diante dos olhos do Senhor, e diante dessa realidade ele não poderia agir diferente do que ele está agindo aqui com esses 3 visitantes. A generosidade de Abraão, meus irmãos, nos ensina que aqueles que sempre estão, e que têm essa consciência, de que sempre estão diante dos olhos do Senhor, não serão preguiçosos no servir, mas serão que? Diligentes. Servirão, prestarão serviço aos irmãos, celebrarão essa bênção da hospitalidade com muita atenção. Não serão mesquinhos, avarentos, egoístas, mas generosos e bondosos. Não serão orgulhosos, arrogantes, vaidosos, mas humildes. A humildade é uma marca tão importante da igreja cristã. Quando a gente olha lá para Filipenses capítulo 2, versículo 5, ou a partir do versículo 5, que Paulo vai traçar o perfil humilde do servo sofredor do Senhor, que esvaziou a si mesmo, tendo toda a realeza, ele vem como servo em humildade para nos servir, com toda a diligência, com toda a prestatividade, com todo amor e bondade. Então, nós servimos uns aos outros com humildade. Abraão, é interessante que a gente olha, e Abraão tem quase 100 anos. Abraão tem quase 100 anos. Mas a gente olha para o texto, ele está servindo de uma forma incansável. E ele faz questão de servir esses irmãos. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se Abraão fizesse parte da IELP, toda semana eu acho que ele levaria uma família para tomar um cafezinho com ele. Já pensou? E Abraão servindo a gente. Acho que nós vamos ter essa oportunidade lá na vida eterna com ele. A gente vai ter toda uma eternidade para receber esse acolhimento de Abraão lá. Se é que a gente vai querer, porque o nosso acolhimento de Cristo vai ser muito mais maravilhoso do que o dele, com certeza. Mas nós teremos esse tempo com Abraão lá. Mas a grande questão, meus irmãos, é que Abraão, mesmo na sua velhice, serviu. Prestou a hospitalidade. E o que isso nos diz como cristãos? Existe aposentadoria para cristão? Existe? Existe aposentadoria para crente? Existe? Não. Existe talvez aquele tempo que você fala assim, não, eu preciso dar uma relaxada. Eu preciso dar uma descansada, eu preciso pisar um pouquinho no freio. Mas isso não quer dizer que você vai tirar férias, ou que você vai se aposentar. Cristão não se aposenta, cristão nunca pode deixar de servir. Abraão, olha só, ele pede somente 3 medidas de trigo ou de farinha para Sara. O que isso quer dizer? Para fazer pão. Ele pediu de 8 a 15 quilos de farinha para fazer pão. Dá para fazer pão, Ivanir? Dá para fazer um pouquinho de pão, né? Dá para fazer muito pão, irmãos. E ele não vai lá na sua geladeira, até porque nem tinha geladeira naquele tempo, mas ele não vai lá onde ele guardava os pedaços de carne e pega apenas um pedaço de carne para servir os seus visitantes. Não, ele vai no seu rebanho e ele pega um novilho, o melhor novilho que ele tinha no rebanho. Ou seja, Abraão era um homem que exercia hospitalidade de forma muito generosa, em abundância, conforme era o seu próprio coração. Mas, como eu já disse, o serviço de Abraão é marcado pela humildade. Quando ele vê esses visitantes chegando, ele corre, ele se prostra e ele diz: eu quero servir vocês, por favor, não passem da minha casa sem que ou não saiam daqui sem que eu possa fazer alguma coisa por vocês. E sabe, quando as pessoas estão, é claro que a gente senta na mesa e a gente come com as pessoas, mas é como se aqueles homens comendo ali com Abraão, ele estava ali de pé, como um garçom, só esperando para que eles chamassem
naquilo que fosse necessário, e Abraão estava ali disposto a servir aqueles homens. Então o que a gente encontra? Generosidade, doação, serviço, humildade, empatia. Todas marcas características daqueles que são servos de Deus. E quando isso acontece no meio da família de Deus, meus irmãos, o que acontece? Deus é revelado. Deus é visto. Jesus falou aos seus discípulos que ele seria conhecido através do quê? Da nossa unidade. Jesus Cristo falou que aquilo que o revela para o mundo é a unidade, é a fraternidade, é a comunhão do seu próprio corpo. E olha só, a gente investe tanto tempo em coisas que são fúteis, a gente se preocupa às vezes com eventos, com coisas que tomam tempo, que tomam às vezes noite de sono, que nos trazem preocupação, com coisas que são secundárias, meus irmãos, quando nós como igreja temos uma coisa muito mais simples a fazer, mas que precisa e nos obriga a ter humildade de coração, para enxergar o outro como prioridade nas nossas vidas e não a nós mesmos. Não é verdade? E para servir os outros nós precisamos muito mais do que simplicidade. Porque muitas vezes a gente se gaba da nossa simplicidade. Muitas vezes a gente se gaba da nossa maneira simples de viver. Mas nós não paramos para prestar atenção no quanto nos falta humildade o suficiente para olharmos aos nossos irmãos que estão ao nosso lado como superiores a nós, e isso fazer com que a gente vá na direção dele e sirva a esse irmão. E a gente vê Abraão tendo exatamente essa reação nessa hospitalidade. Então, o caráter de Deus, ele é revelado. E nós precisamos, meus irmãos, muito mais do que nos esforçar para eventos e coisas vãs, mas termos humildade para vivermos a verdadeira comunhão do corpo de Cristo. Nós não teremos, é fato, nós não teremos a comunhão ideal aqui. Nós estaremos sempre muito longe da comunhão ideal. Porque se um dia a gente alcançar a comunhão ideal, a gente para de correr atrás. Não é? Então eu acho que até de propósito Deus não permite que a gente alcance a comunhão ideal, para que a gente continue andando como igreja. Mas nós não podemos desejar menos do que isso, para que o caráter de Cristo seja revelado por meio do seu corpo. Amém, irmãos? Amém. Então convidem os seus irmãos para irem na sua casa, tomar um cafezinho, bater um papo, falar da vida, falar da palavra de Deus, para que vocês cresçam juntos, porque é na hospitalidade que a gente é santificado também. E ainda, um segundo ponto dentro disso, é que a hospitalidade não é restrita apenas ao Antigo Testamento, mas ao Novo Testamento também. Nós temos diversas exortações quanto a isso. Romanos 12:13 diz assim: compartilhai com os santos as suas necessidades, procurai exercer a hospitalidade. E vamos falar sério, nos nossos tempos a gente precisa procurar isso mesmo, porque a gente se acomoda com tanta coisa boa para fazer dentro de casa, não é verdade? A gente tem uma vida on demand dentro de casa. O que isso significa? Que é tudo na palma da nossa mão. Na palma da nossa mão hoje a gente faz tudo. A gente não precisa nem sair de casa para ir no mercado. Mas quantas vezes eu já fui no mercado e encontrei irmãos lá, né? É muito bom. Quantas vezes que a gente está nos lugares, a gente encontra irmãos nos lugares. Então, a gente precisa sair de casa e se esforçar para exercer hospitalidade. 1 Pedro 4:9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros. E ele vai dizer: sejam hospitaleiros e sem murmuração. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente o quê? A graça de Deus, em suas múltiplas formas. A hospitalidade é uma graça de Deus para o corpo de Cristo. Hebreus 13, de 1 a 2, provavelmente o autor estava lembrando desse episódio aqui. Ele diz assim: permaneçam no amor fraternal. E ele diz: não vos esqueçais de exercer a hospitalidade. Não é interessante que ele fala isso? Já no primeiro século, não vos esqueçais de exercer a hospitalidade. Ele também diz:
Não deixem de congregar, como já é costume de alguns. Não é interessante que a gente já encontra o mesmo coração pecador lá no primeiro século da igreja cristã, meus irmãos? E o corpo de Cristo sempre lutando com as mesmas dificuldades, mas a gente precisa se esforçar para exercer a hospitalidade, como ele vai dizer aqui, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Chamem o anjo Gabriel para ir na casa de vocês, né? Brincadeira. Para fortalecer ainda mais essa marca da hospitalidade, o serviço, o Senhor disse que por essa marca, essas marcas que os seus discípulos carregam em suas vidas. Por quê? Porque servir ao outro é o mesmo que servir o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 25, verso 34, ou a partir do verso 34, ele diz assim, que quando ele voltar em grande glória, ele reunirá os seus e dirá a eles: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e vocês me vestiram. Então os discípulos olharam para Jesus e perguntaram: mas quando foi que fizemos isso para você? E Jesus respondeu: todas as vezes que o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizerdes. Então nós precisamos responder. Temos sido uma igreja hospitaleira, meus irmãos? Temos sido. Precisamos olhar criticamente para nós. Temos sido uma igreja acolhedora, uma igreja hospitaleira. Temos sido uma igreja que se dispõe a olhar para o seu irmão e servir o seu irmão. Temos acolhido, provido, abençoado. Temos ido de encontro aos problemas dos outros. Temos ido de encontro à necessidade dos outros, porque a provisão está dentro da hospitalidade. Nós precisamos sim ser sempre uma igreja saudável doutrinariamente, isso nunca vai mudar, queira Deus. Mas nós também precisamos ser saudáveis na comunhão. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje em um culto ao nosso Deus. É verdade, todos os dias nós cultuamos, mas nesse momento aqui existe uma solenidade maior. Porque é uma ordenança, é um mandamento do Senhor para que esse momento aqui esteja sempre acontecendo. Você pode achar que você está apenas sentado aí no seu lugar nesse exato momento, mas você está servindo cada um dos irmãos que está aqui. Porque o culto, meus irmãos, a gente não vem apenas para assistir, a gente vem para prestar. E à medida que a gente presta, a gente serve. Porque, vamos falar a verdade, é muito mais gostoso quando tem meia dúzia cantando uma música ou quando a igreja está cheia? Quando a igreja está cheia. Porque quando a igreja está cheia, o que a gente ouve? É muito mais gostoso ouvir a voz dos irmãos do que dos microfones. Não é? É muito mais gostoso ouvir a igreja cantar, que é o verdadeiro ministério de louvor, do que o som do violão. E eu sei que os irmãos prestam um trabalho com excelência. Vocês estão entendendo, né, Alexandre? Eles também concordam comigo. É muito mais gostoso e eles vão se animar muito mais em prestar esse serviço para a igreja, não é? Quando a igreja está cheia e cantando forte. E nós também nos animamos mais. Então, na nossa presença, nós animamos uns aos outros. Nós prestamos esse serviço à fé, à esperança uns dos outros. Por isso que eu não entendo quando alguém opta, porque nós temos 7 dias da semana, e às vezes por coisas banais, em trocar o culto a estar em outro lugar. Nós sempre estamos aqui, não por nós mesmos, por nós também, mas pelos nossos irmãos, para a glória de Deus na face de Cristo Jesus. É por isso que nós cultuamos. Não é, meus irmãos? E a hospitalidade nós praticamos aqui também. E é uma prática que fomenta ainda mais o senso de família, o senso de comunidade, o senso
de igreja. E como eu disse, eu sei que isso é um desafio para o nosso tempo. Mas quando nós acolhemos uns aos outros, quando nós provemos uns aos outros, quando nós damos hospitalidade uns aos outros, nós estamos vivendo o amor de Deus entre nós. Nós estamos sendo instrumentos na mão do Senhor para abençoar outros irmãos. E quando nós nos deixamos ser hospedados, cuidados, providos por outros irmãos, nós também damos a oportunidade para que outros irmãos sejam instrumentos de bênção através das mãos do Senhor para as nossas vidas. Então o corpo todo é abençoado e nutrido pelo Senhor. Na prática da hospitalidade nós somos aperfeiçoados, porque na presença dos santos nós somos santificados. Como é que diz lá o Salmo 133? Não vou lembrar agora. Mas como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. O salmista vai falar que quando os irmãos estão juntos em comunhão, Deus derrama a sua bênção e salvação. Então não é qualquer coisa que acontece, aqui nós somos aperfeiçoados, somos santificados, somos fortalecidos. Mas quando nós estamos juntos nas nossas casas, comendo um cachorro-quente, uma pizza, tomando um simples café, seja com um prato novo ou um prato trincado, um copo de verdade ou um copo de requeijão ou um vidro de conserva, né? Nós estamos sendo santificados na comunhão dos santos, porque não é uma simples vontade nossa de estar junto, é vontade do Senhor antes da nossa. Então nós exercemos hospitalidade. Mas tem um outro lado também de ser hospitaleiro. Nós devemos sim servir aos outros, mas a Bíblia nos orienta com sabedoria, prudência, discernimento. Porque Josué 9, meus irmãos, vai mostrar que Josué, ele hospedou uns camaradas gibeonitas na sua casa, sem sabedoria nenhuma. Eles simplesmente apareceram lá e ele hospedou. E o que aconteceu? Eles roubaram Josué e a sua casa. Então nós devemos ser sábios ao receber pessoas no nosso lar. Salomão nos ensina ainda quanto aos limites da hospitalidade. Provérbios 25:17 diz: não seja frequente na casa do teu próximo, para que ele não se canse de você e ele não passe a detestá-lo, né? Então a hospitalidade deve ser praticada, mas com sabedoria, com equilíbrio, a fim de que seja bênção e não desgosto. E a gente vê aqui que enquanto Abrão exercia a hospitalidade, servindo a esses viajantes divinos, o que aconteceu com ele e com a sua casa? Ele foi abençoado, Sara foi abençoada, encorajada, a sua casa foi abençoada. E essa verdade nos lembra de Provérbios 11:25, que diz que a alma generosa engordará, e aquele que rega será regado. Então, isso significa que existem bênçãos do Senhor que nós só vamos experimentar quando nós exercemos a hospitalidade, quando nós servimos aos nossos irmãos com generosidade, com o coração aberto. Mas se até aqui ainda você não foi motivado a ser hospitaleiro e a servir, lembre-se de como o Senhor, meus irmãos, é hospitaleiro e exerce a hospitalidade com cada um de nós que somos seus filhos. Por exemplo, nós éramos órfãos, não tínhamos lugar para morar, mas o Senhor nos chamou para a sua casa como seu pai e nós nos tornamos seus filhos. Nós éramos estrangeiros, sem terra, sem um lugar para ir, mas nós somos trazidos para a família de Deus e trazidos para o reino de Deus. Nós éramos viúvas, mas o Senhor Jesus nos tornou, Ele se tornou o nosso noivo. Éramos pobres, mas agora nós temos uma herança celestial que não pode se deteriorar. Éramos peregrinos, sem destino na terra, mas Jesus disse que Ele foi preparar um lugar para nós. Ou seja, nós precisamos nos maravilhar regularmente com a graça de Deus. Então, sempre nos lembrar que a resposta mais adequada para a hospitalidade graciosa é também uma
hospitalidade graciosa da nossa parte, como Deus nos atendeu um dia. Amém? Então vamos para a segunda parte, como nós temos aqui, dos versos 9 a 15. Então nós vemos dos versos 9 a 15 que, enquanto Abraão ele trouxe essa refeição ali para os visitantes, eles estão ali comendo, e eles se viram, então começam a conversar, e nessa conversa eles fazem um anúncio do filho, do nascimento de Isaque. E lembre-se que este anúncio é dado para encorajar Abraão e Sara diante da impossibilidade humana que eles se encontravam. Qual era a impossibilidade humana deles? Que eles já eram velhos, já eram avançados em idade. Olha o verso 9, vamos ler o verso 9, diz assim: eles ali comendo, Abraão servindo, então, verso 9 diz, então lhe perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? E ele respondeu, está aí, na tenda. Então depois deles comerem, estarem ali tendo um momento de comunhão, um deles pergunta, onde está Sara, a sua mulher? Será que eles não sabiam onde Sara estava? Claro que sabiam, né? Eles eram anjos, e não só isso, mas eles estavam na companhia do próprio Deus, que é onisciente, onipresente, aquele que sabe todas as coisas. Então eles fazem essa pergunta, mas é uma pergunta retórica, né? Tipo a pergunta de Deus lá para Adão, quando ele acaba de pecar no Éden: Adão, onde você está? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Ele só queria que Deus só queria que Adão caísse em si diante daquilo que ele estava fazendo. Então é uma pergunta retórica aqui, porque essa pergunta tem por intenção transmitir aqui que o Senhor está preocupado sim com a situação de Sara, que ele tenha sua atenção também para Sara, mas que ele quer que Sara também preste atenção, ou que ela saiba que o Senhor está atento também às necessidades dela. E no verso 10, diz assim, um deles disse, certamente, voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. E Sara, sua mulher, estava à porta da tenda atrás de Abraão. Então aqui o verso 10 tem essa palavrinha certamente. Eles estão dizendo, olha, com certeza, que vai acontecer conforme o Senhor está falando. Sara vai ter um filho. E aqui no verso 11, olha o que diz. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, a impossibilidade deles. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então aqui nós estamos diante da impossibilidade tanto de Abraão e de Sara. Abraão velho, 100 anos de idade. Sara, além de velha, como a gente sabe, ela também era estéril, mas ainda o autor diz aqui que já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, o corpo de Sara estava procriativamente morto para gerar filhos. Não tinha mais aquele ciclo onde a mulher fica fértil para isso. Então, enquanto o Senhor está falando que dentro de 1 ano ele voltará e Sara terá um filho, Sara está atrás de Abraão. E qual que é a reação dela? No verso 12, o que Sara faz? Por isso ela riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei eu ainda prazer? Então, é a impossibilidade. E não é impossível. Olha para a situação de Sara. Você diria hoje que alguém de 100 anos seria pai? Que uma mulher com 90 anos daria luz? Você não vai ser louco de falar isso, né? É impossibilidade diante dessa realidade. E o riso de Sara, então, é como se ela estivesse dizendo outra vez essa conversa. Outra vez eu estou ouvindo isso. Já fazem 25 anos que eu estou ouvindo essas coisas, e nós estamos morando aqui nessa terra, saímos da nossa família, dos nossos parentes, deixamos tudo para trás,
25 anos ouvindo essa promessa e nada acontece. Ou seja, nós já passamos do tempo, envelhecemos e está impossível. Sara pega a sua realidade e ela coloca diante da palavra de Deus, contrariando a realidade da palavra de Deus. Ou seja, é a sua impossibilidade que fazia ela duvidar da palavra do Senhor, a sua impossibilidade que olhava para a realidade diante da palavra do Senhor e via, não, Senhor, acho que você está enganado. Acho que o Senhor não pode cumprir essa promessa não. Então para Sara, meus irmãos, ter filhos estava totalmente fora da possibilidade. Essa era a realidade de Abraão e Sara. Mas perceba que diante da incredulidade de Sara, o Senhor responde, mas não diretamente à pergunta dela. O Senhor responde verbalizando aquilo que ela tinha apenas pensado. Olha o verso 13 e 14, a primeira parte. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade, darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Mais uma vez, Deus se dirige a Sara e a Abraão fazendo uma pergunta retórica a eles. Mas não é simplesmente uma pergunta retórica. Deus faz essa pergunta com o objetivo de declarar. Ele está declarando que diante da impossibilidade humana, para aquilo que é impossível diante dos nossos olhos, não existe nada que é difícil para Ele. Lembra do capítulo 17? Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus El Shaddai. E se Ele é Deus, então tudo é possível para o Senhor. Então, dito essas coisas, meus irmãos, nós temos algumas verdades e aplicações para nós. Primeiro, a declaração do Senhor nos lembra aqui que nada pode exceder o seu poder. Nada é maior que o poder de Deus. E aí nós podemos olhar para as Escrituras e temos até mesmo algumas provas do poder de Deus. Por exemplo, Jó 42, verso 2. Depois de um período muito grande de sofrimento, de dor, de lamentação, de provação, Jó faz essa declaração tão linda: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Jeremias 32, 17 diz assim: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Ele diz: nada é demasiadamente difícil para ti. Diante de Maria, o anjo Gabriel aparece para ela dando o anúncio de que ela seria mãe do Salvador do mundo. Diante dessa declaração do anjo, Maria se volta para ele e diz: mas como pode isso acontecer, sendo eu ainda virgem? E aí o que o anjo Gabriel diz para Maria? Para Deus, nada é impossível. Efésios 3:20. Paulo faz uma das mais ousadas orações que um homem já fez. Depois de pedir coisas gloriosas ao Senhor, ele ainda vai dizer em Efésios 3:20: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Essa pergunta é feita para nós hoje. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Por acaso, meus irmãos, existe algo tão difícil para o Senhor que Ele não pode fazer? Essa pergunta é retórica para nós, assim como foi retórica para Abraão. Nós sabemos essa resposta. Então não é uma pergunta, é uma declaração. Mas é uma declaração que não se restringiu a Abraão, não se restringiu a Sara, não se restringiu àquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida e iniciar a conquista da terra prometida através do Deus Todo-Poderoso, através das mãos do Deus El Shaddai, para quem nada é impossível, mas ela é também para nós. Então essa declaração nos encoraja
que diante das nossas impossibilidades, tudo é possível para o Senhor. Essa declaração, meus irmãos, é um convite precioso e gracioso para a gente meditar nesse momento sobre a grandeza do poder de Deus. E saber que não existe nada tão difícil que Deus não possa realizar. Essa declaração, meus irmãos, é um lembrete de que o Deus que tem todo o poder é o Deus que salva, é o Deus que muda, é o Deus que provê, que abençoa vidas, porque todo o poder está em suas mãos. Não existe pessoa tão longe que Deus não possa alcançar com sua graça. O mais vil pecador que possa vir na sua mente agora, pode ser alcançado e transformado pela graça do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Essa declaração nos lembra que Ele é poderoso para restaurar todo o casamento que está à beira do divórcio. O Senhor é poderoso para prover amor, restauração, renovação. Essa declaração, meus irmãos, é para todo aquele que enfrenta período de enfermidade. Não existe enfermidade tão complexa para o Senhor que Ele não possa restaurar a sua saúde. E para você, às vezes que olha para a sua vida e que quer estruturar a sua vida de uma melhor maneira, Deus deseja que seus filhos tenham vidas estruturadas. Deus deseja que filhos tenham vidas materialmente abastadas, financeiramente abastadas. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, não. Mas é que através de filhos com vidas muito bem estruturadas, eles alcançam, influenciam para o reino de Deus, de modo que de outras formas isso não seria possível. E é claro, meus irmãos, que Deus quer dar um filho a Abraão e Sara. Por quê? Porque Ele tem um plano de redenção para o mundo, através desse descendente de Isaac que viria. Mas não é somente isso. Ele quer que Abraão e Sara tenham refrigérios de felicidade na vida deles também. Assim como é na nossa jornada, Deus quer que nós tenhamos prazer. Deus quer que nós tenhamos momentos felizes, momentos onde nós tenhamos esse refrigério de felicidade na sua presença. Mas a grande questão não é nós sermos felizes. Porque às vezes o cristão ele trata a felicidade como um pecado, né? Já viu? Que às vezes, a gente tem que sofrer, nós somos cristãos, nós temos que sofrer, né? Nós somos cristãos, nós temos que orar pela perseguição na igreja. Não, irmãos. Não é porque nós somos cristãos que a gente tem que sofrer para testemunhar a nossa fé. Não é porque nós somos cristãos que nós temos que desejar o sofrimento, não. Deus quer que a gente tenha felicidade. Deus quer que nessa criação a gente tenha prazer. Mas o grande fato é não encontrar nessa vida aqui motivos maiores de felicidade e prazer do que nós encontramos no próprio Deus. A grande questão é não fazer dessa realidade aqui mais importante do que a realidade que nos aguarda em Cristo Jesus. Amém? E é assim que nós temos que viver com sabedoria. Então, e aqui vale mais uma palavra. O nosso Deus é poderoso, porque não há nada tão difícil que Ele não possa fazer. Mas, se ainda assim Ele não fizer tudo o que a gente quer que Ele faça, lembre-se de algo: Deus é suficiente. Deus é suficiente. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Traduzindo de uma forma mais coerente com o Salmo, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele é suficiente, meus irmãos. Moisés diz em Deuteronômio 10, Deus é o nosso louvor, a sua graça é melhor do que a vida. Mesmo que a gente não receba aquilo que nós gostaríamos de receber, nós precisamos falar ao nosso coração, Deus é suficiente. Andando um pouquinho mais, então a gente vê que quando o Senhor revela os pensamentos secretos de Sara, então Ele faz essa pergunta retórica a Abraão. E a gente vê que Sara, ela temeu.
E ela dá uma resposta, mas ela não fala a verdade. Sara mente dizendo que não riu, ali no versículo 15. Então veja, nós vemos aqui uma mulher incrédula, que na sua incredulidade sempre cometerá outros pecados. Porque a incredulidade é isso, meus irmãos. Como dizia Charles Spurgeon, a incredulidade é como se fosse o pai e a mãe de todos os outros pecados, porque a incredulidade é apenas abrir a porta para que a gente realize um pecado atrás do outro. Por exemplo, a própria Sara, por causa da sua incredulidade, de não crer na promessa de que dela e de Abraão viria o descendente, ela entrega sua escrava Agar para se relacionar com Abraão. E disso vem uma rixa quase que incurável dentro do seu lar, ou incurável, não é? Porque a gente não vê isso sendo curado dentro da sua casa. E agora Sara está mentindo mais uma vez. O Senhor, como a gente vê no texto, não encobre as falhas de Sara. Por isso que o texto termina com o Senhor o quê? Exortando, corrigindo, censurando Sara, mas não simplesmente porque o Senhor queria falar: olha, Sara, você é incrédula. Não simplesmente porque o Senhor estava falando para Sara assim: olha, Sara, falta fé para você, não é isso. Mas Ele traz o pecado da incredulidade à tona porque Ele quer restaurar o coração de Sara. Ele quer trazer mais fé ao coração de Sara. Então perceba, por que o Senhor visitou novamente a Abraão? Meus irmãos, o Senhor veio também para mostrar a Sara que aquele que lê, ou aquele que é capaz de ler os nossos pensamentos ocultos, também possui poder para abrir o ventre de Sara e tornar ela fértil. Então, aquele que lê os pensamentos dos homens, é possível para realizar, aliás, é poderoso para realizar o impossível. E o mais lindo na história de Sara é que, lendo a história dela, nós vamos perceber que Sara, ela termina a sua vida, mas não de forma incrédula, descrente. Ela não termina desacreditando na promessa do Senhor, mas Sara, ela se junta a Abraão e a todos aqueles que creram na promessa do Senhor. Como que a gente sabe disso? Hebreus 11:11 diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Não é belo isso? Sara termina a sua história, mas não de maneira incrédula. Sara termina a sua história, mas confiando naquele que é poderoso para cumprir todas as suas promessas. E da mesma forma, meus irmãos, que o Senhor veio aqui confirmar novamente a promessa a Abraão e Sara, a promessa que Ele já havia feito, o Senhor vem para tratar o coração de Sara, para tirar o coração da sua serva da incredulidade. E o que isso nos diz? Nos diz que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos também a todo tempo combater a incredulidade que se encontra dentro do nosso coração, porque essa incredulidade que é inevitável e que nos acompanha, ela pode certamente minar a nossa alegria, minar o nosso ânimo, minar a nossa força de querer viver para a glória de Deus e de confiar na sua palavra. Mas a grande pergunta é: como combater a incredulidade que sempre assedia o nosso coração? Porque nós não estamos aqui para tripudiar em cima dessa incredulidade de Sara. Porque todos nós aqui, meus irmãos, todos nós lutamos contra a incredulidade. Todos nós diariamente lutamos acerca das promessas do Senhor em nossa vida, lutamos contra essas coisas no nosso coração. Então, como que nós começamos a lutar? Através da oração. Um primeiro passo. Talvez
A melhor oração que nós podemos fazer é como o pai daquele jovem lunático que se aproxima diante de Jesus e diz assim: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ou como os discípulos, certa feita, olham para o Senhor Jesus e dizem assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui como igreja e eu não estou aqui como pastor para ensinar vocês aquela confissão positiva do vamos declarar, vamos profetizar, vamos determinar. Não, nada disso. Porque nós somos propensos à incredulidade. Por isso, a melhor oração então seria: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu tenho vivido mais pelo que eu tenho visto do que por aquilo que a tua palavra me diz. Me ajuda na minha incredulidade. Mas um segundo passo, nós também podemos combater a incredulidade enchendo o nosso coração da palavra do Senhor. Deixando o nosso coração, deixando a nossa mente transbordar acerca da verdade da palavra de Deus. Porque quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, ele não tem espaço para duvidar acerca da sua fidelidade. Quando temos um coração, meus irmãos, cheio da palavra de Deus, o resultado é que diante das impossibilidades humanas, mesmo se Deus não mudar as nossas circunstâncias, a gente vai dizer que a graça dele continua sendo melhor do que a vida. E que a graça dele continuará sendo suficiente para continuarmos enfrentando toda e qualquer situação. E olhando para as promessas de Deus, com o nosso coração transbordante da sua verdade, diante de qualquer circunstância, nós poderemos nos juntar ao apóstolo Paulo e dizer: mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, combata a incredulidade, meus irmãos, ou ela vai enfraquecer o seu viver para a glória de Deus. E eu quero concluir, eu quero que você abra comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, nós vamos ver Paulo discorrendo sobre esse acontecimento. E de que forma esse episódio de Abraão nos beneficia também, ele vai dizer. Então, Romanos 4, a partir do verso 18, diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para justiça. Então, irmãos, Paulo está dizendo que Abraão foi justificado porque Deus, ele creu que Deus era poderoso para gerar vida de um corpo amortecido. Ele creu que Deus era poderoso para gerar vida de um ventre já estéril e morto para a procriação como o de Sara. Então, pela fé, Abraão foi considerado justo. Mas o texto continua nos versos 22 e 25. E ele diz: e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então olha que interessante, o corpo já amortecido de Abraão,
O ventre estéril e amortecido de Sara, meus irmãos, apontavam para a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus que gerou vida de corpos amortecidos é o mesmo Deus que, pelo seu poder, ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. E por Cristo Jesus ter ressuscitado dos mortos, nós, os que estamos nele, nós não seremos cerrados na esterilidade da morte, mas nós ressuscitaremos com Cristo, com um corpo glorificado como o seu, e estaremos para todo sempre desfrutando da bem-aventurança da vida eterna. Amém? Você duvida de alguma coisa? Por acaso há algo demasiadamente difícil para o nosso Senhor? Não há, não é? Então, que pelo poder do nosso Deus, a gente aprenda a exercer a hospitalidade, a receber, a prover, a servir, a abençoar a vida dos nossos irmãos e a crer que o nosso Senhor é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é aquele que diante das impossibilidades humanas pode fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, mas mesmo que Ele não venha agir como gostaríamos, Ele é o nosso Deus e a sua graça nos basta. A sua graça é melhor do que a vida, é melhor do que qualquer bênção que nós podemos desfrutar aqui nessa vida. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Feche os seus olhos, aplique essa verdade em oração, diante do Senhor. Ore ao Senhor aplicando essa verdade no seu coração e como Ele pode te ajudar. Peça ao Senhor nesse momento. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua verdade, Pai, exposta à Sua igreja. E nesse texto de hoje, Deus, que às vezes parece tão simples diante dos nossos olhos, um texto talvez tão corriqueiro para a gente, Deus, mas a gente pode perceber a profundidade daquilo que o Senhor deixou revelado na Tua palavra. Deus, como Deus é o Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele para quem não existe coisa tão difícil que o Senhor não pode fazer. Obrigado, Senhor, porque no Teu poder o Senhor nos chamou para fazer parte da Sua família. O Senhor exerceu hospitalidade para com o Teu povo. O Senhor nos chama de filhos, o Senhor nos dá um lar. O Senhor nos serviu de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, através do Teu Filho unigênito, Cristo Jesus. Pai, que através dessa hospitalidade tão generosa, a ponto de entregar o Seu Filho para Ele dar a sua vida, ó Deus, que nós possamos olhar para essa hospitalidade que o Senhor exerceu em nós e desejar exercer entre os nossos irmãos. Fomentar essa comunhão no nosso meio, fomentar essa unidade, fomentar, Deus, essa bondade, essa união para a qual o Senhor nos conquistou. Essa união que o Senhor já conquistou para nós, mas que nós precisamos nos esforçar para não perdê-la do nosso meio, ó Pai. Então, Deus, que nós tenhamos humildade, muito mais do que simplicidade, mas humildade, Senhor, para exercer essa hospitalidade, esse serviço em amor e plena generosidade para com os nossos irmãos e provê-los de bênção e de bondade, Pai, em Cristo Jesus. Deus, obrigado por ser o Deus Todo-Poderoso. Obrigado a Deus por fazer por nós aquilo que nós nunca, jamais poderíamos e aquilo que ninguém ao nosso redor poderia fazer por nós. Ó Deus, nos trazer vida em Cristo.
nos trazer da morte para a vida. Ó Deus, nos trazer dos nossos corações amortecidos de pedra, trazer e nos dar um coração de carne, que tem a vida, que pulsa o ar e a vida de Cristo em nós, ó Pai. E que através disso, ó Deus, nós possamos render sempre glória e gratidão na nossa vida cristã a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.